Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos aí mais um pouquinho a respeito da formação territorial e política do estado do Acre, e nessa nossa aula nós queremos entender um pouquinho aí, né, a partir do processo de tentativa de reocupação do território acreano, sobretudo a partir da expansão da fronteira agropecuária determinada na década de 1970 pelo regime militar. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. A gente sabe, pessoal, que os militares assumem o poder no Brasil em 1964. E a gente sabe que em 1973 o Brasil vai sofrer, junto com o mundo inteiro, o chamado primeiro choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo foi um processo de elevação do preço do petróleo no mercado internacional, coordenado pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que envolve aí Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar, Venezuela e por aí vai. Com a elevação do preço do barril, nós saímos de 2,30 dólares para 13 dólares o barril. E com isso, né, o Brasil tinha que pagar 4 vezes mais pelo preço do barril do petróleo que ele pagava antes. E nessa época, nós tínhamos o monopólio da prospecção de petróleo no Brasil em torno da Petrobras. Só a Petrobras podia prospectar petróleo no nosso país. E nessa época, a Petrobras produzia apenas 1 em cada 3 barris que o Brasil consumia. O resultado é que o Brasil era forte dependente das importações. A sua pergunta é: professor, mas o que isso tem a ver com a ocupação e o desenvolvimento das atividades econômicas no território do Acre? É simples, pessoal. É que o regime militar toma a decisão, então, na década de 1970, em expandir a fronteira agropecuária brasileira, criar uma nova fronteira agropecuária que pegasse, sobretudo, os estados do Centro-Oeste, portanto, nós estamos falando lá, né, de Mato Grosso do Sul, Goiás, o entorno do Distrito Federal, mas que avançava rapidamente para a chamada Franja Sul da Amazônia. Essa Franja Sul da Amazônia, pegando o norte do estado do Mato Grosso, o Acre, que é o que nos interessa, Rondônia, o sul do Amazonas, o oeste do Maranhão, o sul do Pará e o norte do Tocantins. Essa nova fronteira agropecuária, ela vinha basicamente com outro modelo de negócio que nós chamamos de agronegócio. O agronegócio ou agrobusiness, ele tem como características ser uma agricultura monocultora, voltado basicamente para exportação, numa grande propriedade agropecuária, via de regra muito intensiva em capital, portanto com máquina, equipamento, ferramenta, instalações, ao mesmo tempo que esse tipo de agricultura conta com apoio agrotécnico, uso intensivo, né, de agroquímicos, fertilizantes artificiais e defensivos agrícolas, e, portanto, com um nível de produtividade muito acentuado. O resultado é que, à medida que essa agricultura avançava nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, ele acabou empurrando outras atividades menos produtivas e predatórias do meio ambiente para a Franja Sul da Amazônia. Daí que nós tivemos uma primeira entrada, né, que é a entrada das madeireiras, e, num segundo momento, a criação de gado. E aí é que entra o estado do Acre. Antes da gente avançar com tudo, vamos colocar isso na tela para você, ok? Então vem para cá. O que nós estamos falando, né? Nós estamos falando a respeito da formação do Acre a partir da década de 1970, e observe você que nessa época nós vamos ter um evento que nós chamamos de evento exógeno, de fora, né, da economia do Acre e do Brasil, que será o primeiro choque do petróleo. Então aqui, no primeiro choque do petróleo,
que vai ocorrer lá em 1973, nós vamos ter uma elevação do preço do barril do petróleo que passará de 2,30 dólares para 13 dólares o barril. Só para você entender o que seria isso hoje, nós estamos trabalhando com o preço do barril do petróleo, algo em torno aí de 50 dólares. O preço do barril do petróleo iria para mais ou menos 225 dólares o barril. E, portanto, com um impacto muito significativo na economia brasileira. Não só esse aumento do preço do barril do petróleo cria uma crise econômica mundial, como cria uma crise no Brasil, né? E aí o Brasil tem uma queda acentuada do nível de crescimento da sua atividade econômica. Em virtude disso aqui, e considerando que a Petrobras produzia apenas 1 em cada 3 barris que o Brasil consumia, nós precisávamos de produtos exportáveis para poder oferir divisas em dólar, mediante exportação, para então poder ter dólares, para poder comprar petróleo, para tocar o processo de industrialização e, obviamente, de transporte de cargas e passageiros no Brasil. Para equacionar essa questão do dólar, o regime militar, então, resolve abrir uma nova fronteira agropecuária no Brasil. Essa nova fronteira agropecuária seria aberta basicamente na área do Centro-Oeste. Contudo, com o passar do tempo, essa fronteira agropecuária foi avançando para a chamada Franja Sul da Amazônia. E nessa Franja Sul da Amazônia, nós estamos falando, né, do norte do estado do Mato Grosso, Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, oeste do Maranhão e norte do Tocantins. Então, de novo, para ver se a gente entendeu, né? Quando a gente entende a ocupação do território do Acre a partir da década de 1970, a gente precisa levar em consideração o fato de que o primeiro choque do petróleo, em 1973, foi um fator exógeno, um fator externo, que acabou, de alguma forma, modificando a forma de ocupação do território acreano. Como é que isso ocorre? Com o primeiro choque, né, do petróleo, promovido pela OPEP, o preço do barril do petróleo mais do que quadriplica. O resultado é que da noite para o dia, o Brasil pagava 4 vezes mais para obter a mesma quantidade de petróleo. Diante desse cenário, o Brasil começou a sofrer uma escassez de dólares, de quantidade de moeda, de divisa estrangeira, para poder fazer frente à importação do óleo mineral. O resultado, encontrado pelo regime militar, dentre outras, foi abrir uma nova fronteira agropecuária no Brasil, sobretudo na área do Centro-Oeste. E essa fronteira agropecuária avançaria com o passar do tempo para a chamada Franja Sul da Amazônia. Portanto, pegando, né, o norte do estado do Mato Grosso, o estado do Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, oeste do Maranhão e o norte do Tocantins. Esse avanço da fronteira agropecuária se dará dentro de um modelo, e esse modelo é o modelo do agronegócio. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha, professor fantástico, um grande mestre aqui do Lá Concurso. Olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso do professor Alex Mendes de Geohistória do Estado do Acre? É muito simples, vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em Isoladas e lá está esse curso disponível para vocês. Este curso custa apenas R$30, você tem direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar.
o curso, tá? Por um prazo de 60 dias. Tá certo? Gostou? Ah, outra coisa. Você quer esse material do professor? Quer esse PDF? É muito simples. Vai lá no site, lá concurso, clique lá em documentos, procura lá Geohistória do estado do Acre. Vai lá, você vai encontrar, tá, os PDFs da aula do professor Alex Mendes. Bacana, gostou? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.